Deus nunca nos deixa enfrentar tentações que não possamos suportar. A Bíblia nos ensina: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10, 13. Cada desafio que você enfrenta não é por acaso. Faz parte do grande plano de Deus para a sua vida. Ele te conhece melhor do que você mesmo e sabe até onde você pode ir. Muitas vezes passamos por momentos em que nos sentimos impotentes e incapazes de superar o desafio. Nessas horas, parece que tudo está contra nós e não há saída. No entanto, Deus promete que sempre haverá uma saída para cada tentação. Você consegue sentir a presença de Deus nesses momentos difíceis? Ele está sempre ao seu lado, pronto para te guiar através do desafio. Sua fidelidade é inquestionável. Ele não te deixa lutar sozinho, mas sempre é sua fonte de força e consolo. Cada tentação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer na fé. É o momento de decidir permanecer firme e confiar na ajuda de Deus. Você está pronto para aceitar o desafio e seguir o caminho de Deus. Nos momentos em que você se sentir fraco e cansado, lembre-se de que Deus sempre te oferece uma saída. Não deixe que a tentação te desvie do caminho certo. Confie na fidelidade e na força que Deus te dá para superar tudo. Portanto, quando você enfrentar desafios, sempre lembre-se de que Deus nunca te abandona. Ele é fiel, sempre te protege e te guia por todas as tentações. Não deixe que a dúvida domine sua mente. Confie no amor incondicional que Deus tem por você e saiba que Ele sempre prepara um caminho para superar qualquer dificuldade. Deus não vai permitir que você sofra além da sua capacidade e Ele sempre estará ao seu lado te guiando rumo à vitória. A tentação é um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos na vida. Ela nem sempre vem de fora, mas às vezes começa com nossos próprios pensamentos e desejos no coração. A tentação geralmente está ligada ao despertar de desejos impuros que nos levam facilmente a cair em comportamentos errados, afastando-nos da vontade de Deus. Na Bíblia, a tentação é vista como uma das ferramentas que o mal usa para abalar nossa fé e nos conduzir para o caminho errado. Deus nos ensinou que toda tentação traz uma escolha. Podemos escolher permanecer firmes na fé, mantendo os princípios de viver conforme a vontade de Deus, ou podemos deixar que os desejos pecaminosos nos conduzam para o ciclo do pecado. O pecado acontece quando seguimos esses desejos ilegítimos, em vez de viver segundo a vontade de Deus e obedecer à sua palavra. Quando escolhemos ceder às tentações e sermos controlados por desejos materiais ou emoções temporárias, caímos no pecado e nos afastamos da pureza que Deus deseja para nós. A tentação não é apenas em ações ruins, mas muitas vezes está presente em pensamentos, sentimentos e atitudes que parecem inofensivos, mas que estão em desacordo com a vontade de Deus. Deus não só nos ensina a evitar ações pecaminosas, mas também quer que guardemos nossos corações, protegendo-nos contra pensamentos negativos e desejos maus. Você já sentiu tentações nas pequenas coisas do cotidiano? Esse é o momento em que você precisa da força da fé para resistir a elas. O pecado não é o resultado de um único ato, mas o resultado de uma série de decisões erradas, começando pelas tentações, que não conseguimos controlar. Mas não se preocupe, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para perdoar e nos ajudar a nos levantar após cada queda. Lembre-se, por meio de Deus, temos a força para vencer as tentações, e cada falha é uma lição que nos torna mais fortes na fé. Você está pronto para lutar contra as tentações em sua vida e viver conforme a vontade de Deus. Mantenha a fé firme, pois Deus sempre será a fonte de força para você superar todos os desafios. Todos nós temos liberdade para escolher o caminho que seguimos. Mas é essa mesma liberdade que pode nos levar a consequências imprevisíveis se rejeitarmos a Deus.
A Bíblia nos alerta que aqueles que rejeitam a Deus caem na escuridão espiritual, perdendo a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Eles podem se sentir perdidos na vida sem perceber a luz da verdade que Deus nos deu. Quando alguém rejeita Deus, não está apenas rejeitando uma religião ou crença, mas está rejeitando a única fonte de luz capaz de guiá-lo para fora das trevas. Deus nos deu a liberdade de escolha. Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas também nos alertou que se escolhermos seguir pelo caminho errado, ele não intervirá, pois respeita a nossa liberdade. Isso é muito importante. Deus não intercede nas nossas decisões, mas nos permite experimentar as consequências de rejeitá-lo. Aqueles que decidem rejeitar a Deus podem sentir falta da orientação e proteção dele. Eles podem cair em um estado espiritual de escuridão, incapazes de discernir o certo do errado, pois não há mais a luz de Deus brilhando em seus corações. Deus sempre nos dá a opção de escolher, e podemos escolher seguir o caminho dele, ou ceder às tentações do mundo. Mas essa liberdade também traz uma grande responsabilidade. Se escolhermos o caminho errado, ninguém pode nos salvar, a não ser nós mesmos. Rejeitar Deus não é apenas rejeitar uma fé, mas é rejeitar a vida, a paz e a orientação que ele oferece. Às vezes, as escolhas erradas podem nos fazer sentir livres, mas na realidade estamos presos na falta de espírito e incapazes de encontrar a luz e a esperança. Pergunte a si mesmo: será que estamos no caminho certo, o que Deus traçou para nós? Deus nos deu a liberdade, mas também nos alertou que se o rejeitarmos enfrentaremos consequências sérias. Escolha o caminho iluminado de Deus, onde há paz e salvação. Ele não nos obriga, mas nos convida a voltar para Ele para encontrar a vida eterna em Cristo. Você está pronto para abrir seu coração e voltar para Deus. Quando rejeitamos a Deus, podemos cair em um estado de decadência espiritual, perdendo a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Essa rejeição não é uma ação simples. É uma negação da luz que Deus nos deu, e o resultado é que caímos facilmente nas trevas da ignorância e do desvio. Quando não temos a orientação de Deus, nossas almas ficam suscetíveis a seguir caminhos errados, sem perceber a verdade da vida. A Bíblia nos alerta que aqueles que vivem sem Deus enfrentarão a decadência. Eles não serão mais capazes de reconhecer a diferença entre o que é certo e o que é errado, pois permitiram que os desejos e distrações do mundo suplantassem suas mentes e corações. Deus é a luz, é o único que pode iluminar o caminho por onde devemos andar. E quando o rejeitamos, escolhemos viver em um mundo repleto de trevas. Isso serve como um lembrete para todos nós. Se não vivemos sob a orientação de Deus, podemos facilmente nos perder nos valores distorcidos deste mundo. Viver sem a orientação de Deus é uma vida sem propósito, sem paz e sem a direção de uma autoridade absoluta. As pessoas podem facilmente cair na ganância, no egoísmo e em ações sem sentido, pois não têm Deus para orientá-las. Sem sua direção, podemos viver segundo sentimentos temporários e os valores passageiros deste mundo, sendo facilmente arrastados pelas tentações sem perceber as consequências a longo prazo. Pergunte-se: você está vivendo sob a orientação de Deus? Você deixa Deus guiar todas as suas decisões. Quando não temos Deus em nossas vidas, facilmente perdemos as boas oportunidades que Ele preparou para nós. Vivemos em um estado de incerteza, sem conseguir ver as coisas boas que Ele deseja trazer para nossas vidas. A questão é: você quer continuar vivendo nas trevas ou buscar a luz de Deus? A decadência espiritual que vem da rejeição a Deus não é apenas o resultado de uma escolha errada, mas também a perda da paz interior e da orientação. Deus nos deu a liberdade, mas Ele também nos alertou de que se o rejeitarmos, perderemos a luz da vida
e enfrentaremos as consequências de viver sem uma orientação adequada. As escolhas erradas podem trazer prazer temporário, mas não trazem paz duradoura. Deus está sempre lá, esperando que voltemos a Ele para receber a luz e a orientação em nossas vidas. Ele nunca nos abandona, mas a rejeição a Ele nos impede de experimentar a grandiosidade de uma vida com Ele. Abra seu coração e permita que Deus o guie por caminhos iluminados, onde há paz e felicidade eterna. Você está pronto para abandonar as trevas e voltar à luz de Deus. Sua vida se tornará plena e completa quando você viver sob sua orientação. Não permita que a rejeição de Deus o leve à decadência espiritual e à perda da capacidade de discernir o certo do errado. Abra seu coração e permita que Ele o guie em cada passo da sua vida. Deus nos convida a entregar nossas vidas a Ele, ainda quando somos jovens, pois esse é o momento mais importante para moldar nossa fé e nossa vida. Quando somos jovens, nossas almas estão mais abertas para receber a orientação de Deus, e a rendição completa a Ele nos ajudará a evitar decisões erradas e a não nos tornarmos insensíveis à medida que envelhecemos. Deus não quer que vivamos uma vida de dificuldades e desorientação, mas Ele deseja que encontremos paz, felicidade e direção desde os primeiros anos de nossas vidas. Quando somos jovens, podemos sentir que a vida tem muitas escolhas, e às vezes queremos tomar todas as decisões por conta própria. No entanto, Deus quer que entendamos que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos sem considerar as consequências. A verdadeira liberdade só vem quando entregamos nossas vidas a Deus, quando não somos mais controlados pelas tentações e pelos desejos temporários do mundo. É nessa rendição que encontraremos o propósito e a paz que buscamos. Não espere até envelhecer para começar a buscar paz em Deus. Deus te chama desde a juventude para que você possa construir uma base sólida de fé. Quanto mais cedo entregarmos nossas vidas e vivermos segundo a vontade de Deus, mais conseguiremos evitar a insensibilidade à medida que envelhecemos. Se não entregarmos nossas vidas a Deus enquanto somos jovens, quando envelhecermos, será mais difícil mudar e mais fácil nos tornarmos insensíveis. Os anos da juventude são uma ótima oportunidade para aprender a explorar e definir os objetivos da vida sob a orientação de Deus. Pergunte a si mesmo: você está vivendo segundo a vontade de Deus nos primeiros dias da sua vida? Você permite que Ele guie suas decisões desde as mais simples até os passos importantes da vida? Quando decidimos nos render na juventude, não só nos protegemos de erros, mas também abrimos caminho para uma vida cheia de paz e liberdade em Deus. Lembre-se, quando você entrega a sua vida a Deus, Ele nunca te abandona. Ele te guiará por todos os desafios e dificuldades da vida, ajudando você a crescer na fé e viver uma vida com propósito. Não deixe a juventude passar sem encontrar paz em Deus. Deus te chama agora, e Ele não quer que você lute perdido, mas quer que você viva uma vida cheia de amor, esperança e orientação. Escolha o caminho de Deus hoje, e você nunca se arrependerá dessa decisão. Quando você deixa Deus guiar sua vida desde jovem, você evitará as tentações, os desafios e as decisões erradas que muitas pessoas enfrentam quando envelhecem. Você está pronto para deixar Deus ser seu guia na vida. Abra seu coração e entregue tudo a Ele. E você verá que o caminho que Ele traça sempre levará à paz eterna. Daniel é um exemplo notável de alguém que manteve sua fé em todas as circunstâncias. Quando foi capturado e levado como escravo para a Babilônia, um lugar com uma cultura e modo de vida muito diferentes da sua fé, Daniel não se deixou levar pelas tentações do mundo. Mesmo sendo jovem, Daniel decidiu rejeitar o luxo do rei e viveu uma vida simples, fiel a Deus. Essa decisão não foi fácil,
pois ele teve que enfrentar muitos desafios e tentações. Mas Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, confiando na orientação de Deus. Quando o rei Nabucodonosor queria que Daniel e seus amigos participassem de sua corte, ele ofereceu-lhes alimentos especiais da sua mesa, alimentos que Daniel sabia que não eram compatíveis com sua fé. Em vez de aceitar, Daniel pediu para comer alimentos mais simples, de acordo com o que Deus ensina. Esta foi uma decisão corajosa, pois Daniel não teve medo do preconceito e da pressão da corte. Daniel não se deixou assimilar pela cultura babilônica, mas permaneceu firme na sua crença em Deus. A pergunta que nos é feita é: você tem coragem de manter a sua fé diante dos desafios e tentações da vida? Embora você não seja escravizado como Daniel, todos nós enfrentamos tentações relacionadas às riquezas, fama e poder. Temos coragem de dizer não às coisas erradas e manter a nossa fé vivendo conforme a orientação de Deus. Daniel é uma prova viva de que quando somos fiéis a Deus, Ele estará ao nosso lado e nos dará força para superar todos os desafios. O que podemos aprender com Daniel é a firmeza na fé e a coragem de defender o que é certo. Ao mantermos nossa fé, não só recebemos as bênçãos de Deus, como também nos tornamos luz para os outros ao nosso redor. A fé de Daniel fez com que Deus lhe desse sabedoria e força, e no final, ele se tornou uma pessoa de grande influência na corte babilônica. Sua fidelidade a Deus abriu portas para oportunidades que ele nunca imaginou. Então você tem coragem de manter sua fé em um mundo cheio de desafios e tentações. Você pode se tornar um exemplo de fé para os outros, como Daniel fez. Aprenda com a vida de Daniel e lembre-se de que quando vivemos conforme a vontade de Deus, Ele nos guia para caminhos maravilhosos e cheios de bênçãos. A vida está cheia de tentações, coisas que nos convidam a abandonar nossos princípios, viver de forma preguiçosa e buscar prazeres passageiros. No entanto, a autodisciplina e a capacidade de resistir a essas tentações são a chave para viver uma vida honesta, com propósito e fiel a Deus. Daniel é um exemplo vivo de autodisciplina e de resistência às tentações em circunstâncias desafiadoras. Quando foi levado como escravo para a Babilônia, Daniel rejeitou o estilo de vida luxuoso que o rei Nabucodonosor lhe ofereceu. Mesmo sendo jovem, Daniel decidiu manter sua fé e viver de forma simples e preservar a pureza de seu coração. Essa decisão não foi apenas um grande desafio para ele, mas também uma valiosa lição sobre o poder da autodisciplina e da fidelidade a Deus. Quando o rei da Babilônia ofereceu a Daniel e seus amigos uma refeição luxuosa da mesa real, Daniel recusou. Ele não se deixou envolver pelos maus hábitos do mundo, mesmo que fosse uma oportunidade de alcançar riqueza e fama. Daniel sabia que comer aqueles alimentos não apenas violaria seus princípios de fé, mas também tiraria a pureza de seu coração. Esta foi uma decisão difícil, pois ninguém quer ser rejeitado ou excluído em uma sociedade estranha. Mas Daniel escolheu colocar Deus acima de tudo e viver segundo os valores que ele nos ensina. Podemos aprender muito com a decisão de Daniel. Na vida de hoje, quando enfrentamos tentações materiais, a busca pela fama e um estilo de vida preguiçoso, temos força suficiente para recusar e viver segundo os princípios de Deus. Devemos lembrar que a autodisciplina não significa ser rígido ou severo consigo mesmo, mas sim fazer escolhas intencionais para manter os valores e princípios que Deus nos ensinou. A pergunta importante para cada um de nós é: você está disposto a rejeitar as tentações do mundo e viver de acordo com os valores elevados que Deus nos dá? A vida está cheia de desafios e tentações. Mas se aprendermos a praticar a autodisciplina, manter nossa fé e resistir às coisas que não estão alinhadas com Deus, viveremos uma vida cheia de significado e paz interior.
Daniel não é apenas uma figura histórica, mas também um modelo vivo do poder da fé e da resiliência na vida. Deixe que a história de Daniel seja uma fonte de inspiração para você hoje. Independentemente da situação em que você esteja, lembre-se de que a autodisciplina e a resistência às tentações são o caminho para uma vida plena, feliz e fiel a Deus. Você está disposto a seguir o caminho de Daniel, manter a fé e viver uma vida sem se deixar levar pelos estilos de vida preguiçosos. Deixe que Deus te guie, e você verá uma diferença clara na sua vida. A fé é a base sólida na vida de todo crente, mas a fé não é apenas palavras de oração ou declarações de boca. A fé precisa ser demonstrada por meio de ações e no estilo de vida diário, especialmente em manter os valores de Deus. Manter a fé na vida exige perseverança e disciplina. O caminho seguido por Deus nem sempre é fácil, mas é exatamente nos momentos difíceis que a fé precisa ser testada e fortalecida. A Bíblia nos ensina que a fé deve ser demonstrada por ações concretas na vida. A fé não é um sentimento ou um estado mental temporário, mas uma decisão firme, uma escolha no modo de viver. Não podemos dizer que acreditamos em Deus e, ao mesmo tempo, viver de maneira contrária ao que Ele ensina. A fé exige disciplina em todos os aspectos da vida, desde as palavras até as ações, desde os pensamentos até a maneira de tratar os outros. Daniel, um grande exemplo na Bíblia, é uma prova viva de perseverança na fé. Mesmo enfrentando grandes desafios ao viver na Babilônia, Daniel não se deixou levar pelos estilos de vida luxuosos e pelas tentações do mundo. Ele manteve firmemente sua fé, viveu de acordo com os valores que Deus lhe ensinou, recusou os alimentos que não estavam de acordo com os princípios de Deus e permaneceu fiel a Ele mesmo diante do perigo. A perseverança e a disciplina na fé de Daniel são lições que devemos aprender. A fé na vida diária exige paciência, disciplina e, às vezes, sacrifício. Precisamos aprender a manter os valores de Deus, especialmente quando enfrentamos desafios, tentações e dificuldades. A fé não é um sentimento de conforto em momentos favoráveis, mas uma decisão constante nos tempos difíceis. Se você realmente acredita em Deus, você saberá que Ele sempre estará ao seu lado, guiando-o através de todas as provas. Por isso, não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, a fé verdadeira sempre nos guiará para superar as dificuldades. Como podemos demonstrar nossa fé na vida? Uma parte importante da fé é a perseverança nas nossas decisões, ações e atitudes. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, quando tratamos os outros com amor, paciência e perdão, estamos demonstrando nossa fé por meio de ações. A fé não é apenas palavras, é um estilo de vida, é um compromisso de viver de acordo com a orientação de Deus. Então, você está pronto para manter sua fé, não importa os desafios da vida. Você vai perseverar em viver os valores de Deus, mesmo quando o mundo tenta a fazer o contrário. Deixe sua fé ser sua fonte de força e motivação para superar todos os desafios. E lembre-se de que a perseverança e a disciplina na fé são a chave para viver uma vida cheia de. A história de José na Bíblia não é apenas uma narrativa sobre uma vida cheia de eventos e desafios, mas também uma lição profunda sobre como resistir à tentação, manter a fé e sempre confiar na orientação de Deus. José foi um jovem forte em fé, e embora tenha enfrentado muitas dificuldades, ele permaneceu firme nos valores e princípios que Deus lhe ensinou. Um dos momentos mais importantes da vida de José foi quando a esposa de Potifar, um homem influente na corte egípcia, tentou seduzi-lo. No entanto, José recusou a tentação e sua firmeza o levou a ser abençoado e elevado na sociedade. José, apesar de viver em circunstâncias difíceis ao ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos,
Não deixou que o fracasso ou a situação afetassem sua fé e seu modo de viver. Ele sempre viveu fiel a Deus e nunca abandonou os princípios que Deus havia ensinado. Quando José se tornou administrador na casa de Potifar, recebeu poder e confiança. Mas foi nesse momento que a tentação surgiu. A esposa de Potifar, vendo a beleza e o talento de José, tentou seduzi-lo. Mas José, mesmo estando em uma situação cheia de tentações e com todo o poder que poderia ter, recusou e manteve sua fé. A resposta de José foi muito forte. Como eu poderia fazer algo tão mal e pecar contra Deus? Essa frase não só demonstra a firmeza de fé de José, mas também é uma lição para todos nós sobre colocar Deus acima de tudo. Em qualquer situação, seja uma tentação pequena ou grande, José escolheu manter seu relacionamento com Deus, em vez de seguir os prazeres temporários que o mundo oferece. José sabia que, embora fosse necessário sofrer e perder coisas, a fé e a fidelidade a Deus eram o mais importante na vida. O que podemos aprender com essa história no nosso dia a dia? Quando enfrentamos tentações, seja no trabalho, em relacionamentos ou outros desafios, a pergunta que precisamos nos fazer é: eu posso manter minha fé como José manteve? A fé não é só palavras vazias, mas sim algo que se reflete nas ações diárias. José não se deixou levar pelo pecado, mesmo que houvesse muitos motivos lógicos para ele fazer isso. Ele estava em uma posição difícil, poderia perder o poder se recusasse, e certamente seria criticado. No entanto, ele recusou, porque sabia que a fidelidade a Deus era mais importante do que qualquer benefício material ou fama. A lição de José é sobre perseverança, fidelidade e disciplina na fé. Quando enfrentamos tentações, precisamos ter coragem para não deixar que fatores externos abalem nossa fé. Também precisamos aprender a recusar as tentações e as coisas temporárias que o mundo oferece e, em vez disso, escolher viver de acordo com os princípios que Deus nos ensinou. Nossa fé deve se manifestar por meio de nossa perseverança, e manter nossa fé nos momentos difíceis é quando provamos nossa fidelidade a Deus. Com certeza, quando mantemos nossa fé e resistimos à tentação, receberemos as bênçãos de Deus. José é um excelente exemplo de que Deus sempre está ao lado dos fiéis e prontos para protegê-los. Após recusar a esposa de Potifar e ser caluniado, José não foi abandonado, e no final, Deus o apoiou e o colocou em uma posição ainda mais alta na sociedade egípcia. Deus sempre terá um plano maravilhoso para aqueles que permanecem firmes na fé e fiéis a Ele. Aprenda com a história de José. Não importa quantos desafios e tentações a vida possa trazer. Sempre lembre-se de que Deus nunca te abandonará. Ele te guiará por todos os desafios se você manter sua fé e sempre for fiel a Ele. Você está disposto a recusar as tentações do mundo para manter a sua fé, como José fez. Deixe Deus ser quem guia seus passos em cada jornada da sua vida. A purificação é um elemento essencial na vida de todo crente. Não se trata apenas de um ato exterior, mas de um processo espiritual profundo, destinado a manter a pureza e viver na justiça conforme a vontade de Deus. Na Bíblia, a purificação é frequentemente mencionada como uma parte importante do restabelecimento do relacionamento com Deus, ajudando o crente a se afastar do pecado e viver uma vida santa. A purificação não é apenas um ato necessário, mas uma jornada que cada crente deve percorrer ao longo da vida. Deus nos criou perfeitos e puros, mas por meio da queda e do pecado, a humanidade perdeu essa pureza. A purificação é o primeiro passo para voltarmos a Deus, restaurando nosso relacionamento e vivendo uma vida digna do seu amor. A purificação não é apenas limpar o exterior, mas é o processo de cura da nossa alma, purificação da mente e renovação do ser na justiça de Deus.
A purificação nos ajuda a manter um relacionamento íntimo com Deus. Quando vivemos no pecado e sem purificação, facilmente nos sentimos distantes de Deus, e nosso relacionamento com Ele é afetado. Mas quando nos arrependemos, reconhecemos nossas falhas e buscamos o perdão de Deus, Ele nos purifica e nos ajuda a retornar à sua justiça. Isso não só nos permite viver em pureza, mas também traz paz para nossa alma. A purificação não é um evento único na vida, é um processo contínuo, uma jornada sem fim para manter a pureza e viver de acordo com os princípios de Deus. Ao longo da vida, enfrentaremos tentações, desafios e falhas, mas a purificação nos ajudará a superar essas dificuldades e continuar a viver na justiça. Deus nos convida a não ir a Ele uma única vez, mas a cada dia, para buscar perdão e purificação nele. Isso não significa que seremos perfeitos imediatamente, mas é um processo contínuo, no qual aprendemos a viver de maneira santa e agradar a Deus. Então, por que a purificação é importante para cada crente? A resposta é simples. Ela nos ajuda a manter a pureza da alma, viver próximos de Deus e seguir os seus princípios. Quando não buscamos a purificação, facilmente nos deixamos levar pelo pecado, perdemos a justiça e nos distanciamos de Deus. Mas quando buscamos a purificação, Deus nos ajuda a limpar nossa alma e mente, permitindo-nos viver uma vida que o agrada. Pergunte a si mesmo: você está disposto a purificar sua alma todos os dias? Você deseja viver na justiça de Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele? A purificação não é fácil, mas é a jornada que cada crente precisa fazer para viver uma vida digna do amor de Deus. A purificação não só nos ajuda a voltar a Deus, mas também nos torna uma influência positiva para os outros. Quando vivemos em pureza, nos tornamos a luz para o mundo, um exemplo para aqueles ao nosso redor. Isso não só muda nossas vidas, mas também serve de exemplo para que outros encontrem seu caminho de volta a Deus. Então você está pronto para o processo de purificação na sua vida. Deixe que Deus limpe sua alma, ajude você a viver na justiça e a se purificar todos os dias para se tornar uma influência positiva na comunidade. A purificação não é fácil, mas, quando você a realiza, verá uma mudança profunda em sua vida, uma vida cheia de paz e felicidade na justiça de Deus. Na vida, sempre enfrentamos as seduções poderosas do mundo. Os valores materiais, o poder e a satisfação dos desejos pessoais podem facilmente nos fazer perder o rumo e nos afastar de Deus. O mundo traz convites doces, mas na realidade são armadilhas, coisas que nunca satisfazem o profundo desejo da alma de cada pessoa. Deus nos ensina que, mesmo quando confrontados com grandes tentações, devemos estar sempre vigilantes e focados nos valores eternos que Ele nos deu. A Bíblia nos diz que o mundo é apenas temporário e tudo o que nele há passará. Coisas como fama, dinheiro, poder e as tentações materiais que o mundo oferece são apenas prazeres de curto prazo. Esses valores materiais não podem trazer verdadeira paz e, a longo prazo, só nos farão sentir vazios. A pergunta que se coloca: queremos perder nosso precioso relacionamento com Deus por causa dos desejos temporários do mundo? Ou vamos manter nossa fé e buscar os valores eternos que Deus tem para nós? Deus nos chama para viver de acordo com os valores eternos. Aqueles que não mudam com o tempo e não são influenciados pelas tentações materiais. Ele quer que vivamos uma vida pura, justa e cheia de amor. Mas isso nem sempre é fácil, pois o mundo sempre nos atrai e exerce pressão sobre nós, tornando fácil virarmos as costas para esses princípios. Especialmente nos dias de hoje, quando os valores materiais e o poder parecem dominar manter a fé e focar nos valores eternos se torna mais importante do que nunca. Precisamos estar vigilantes contra os convites do mundo. As tentações do mundo nunca vão parar,
E se não tivermos cuidado, facilmente cairemos em suas armadilhas. Mas nesses momentos precisamos lembrar que Deus sempre estará ao nosso lado. E Ele nos ajudará a superar todas as tentações. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar, e Ele sempre fornecerá uma saída quando enfrentamos as seduções do mundo. Há uma pergunta importante que devemos nos fazer. Realmente confiamos em Deus e nos valores eternos que Ele oferece, ou deixamos que nos deixemos levar pelas tentações e desejos materiais que o mundo nos oferece? Se escolhermos viver de acordo com os valores eternos de Deus, encontraremos paz em nossa alma e nossa vida terá um propósito claro. Por outro lado, se deixarmos que o mundo nos arraste, nos sentiremos vazios e inquietos. Não importa quantos bens ou fama possamos alcançar. Podemos ver na vida de muitas pessoas famosas que, embora possuam tudo o que o mundo pode oferecer, ainda se sentem vazias e infelizes. Isso prova que os valores materiais não podem trazer satisfação verdadeira. A verdadeira satisfação e paz só podem vir de viver de acordo com Deus e focar nos valores eternos que Ele nos deu. Então você está pronto para abrir mão das tentações do mundo e viver de acordo com os valores que Deus nos ensinou. Lembre-se de que a sedução do mundo é temporária, enquanto os valores eternos de Deus trarão paz e verdadeira felicidade. Fique atento às tentações ao seu redor e não permita que elas desviem seu caminho. Com Deus, podemos superar todos os desafios e tentações e viver uma vida cheia de significado, vivendo na justiça e no amor dele. Você está preparado para escolher os valores eternos de Deus. Deixe que a luz dele guie seu caminho e ajude você a viver uma vida não guiada pelas seduções do mundo, mas uma vida cheia de paz, felicidade e justiça. Na vida não podemos evitar os desafios e tentações. Nos momentos de dificuldade e sofrimento, ou quando nos sentimos cansados e impotentes, podemos pensar que não conseguimos continuar. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é a nossa fonte de força, e Ele sempre estará ao nosso lado para nos ajudar a superar todos os desafios da vida. Deus não é apenas o Criador de nós, mas também aquele que nos protege e nos guia através de todas as dificuldades. Com o apoio dele, nada é impossível de ser superado. Deus é a nossa fonte de força inesgotável. Ele não é apenas aquele a quem oramos quando enfrentamos dificuldades, mas também é aquele em quem podemos confiar em todas as situações. Quando enfrentamos desafios, não estamos sozinhos. Deus sempre estará ao nosso lado e nos dará a força necessária para superar tudo. O importante é reconhecermos a sua presença e colocarmos nossa confiança em sua força, em vez de tentar carregar o fardo sozinhos. As histórias dos personagens na Bíblia são testemunhos vivos da força que Deus concede. Por exemplo, quando Golias desafiou o exército de Israel, apenas Davi, um jovem, mas que confiava na força de Deus, ousou enfrentar o gigante. Com apenas uma pedra e uma funda, Davi derrotou Golias, não pela sua própria força, mas porque Deus estava com ele. Isso nos ensina que não importa o tamanho do desafio, se tivermos Deus ao nosso lado, sempre teremos força para vencer. Também podemos ver isso em nossas próprias vidas. Nos momentos em que parece impossível superar, precisamos apenas lembrar que Deus nos dará força. Quando nos sentimos fracos e sem esperança, é Deus quem nos dá motivação e força. Ele nos dará a energia necessária para permanecer firmes e continuar a caminhada no caminho que Ele preparou para nós. Na vida sempre enfrentaremos desafios. Às vezes, os desafios podem vir do trabalho, da família, da saúde ou de coisas imprevistas. Mas não importa o que seja Deus, sempre tem um plano para nós e Ele nos dará força para superá-los. O importante é que não devemos perder a fé nele.
Cada desafio é uma oportunidade para crescermos na fé e nos tornarmos mais fortes em Deus. Lembre-se de que quando se sentir impotente, Deus é a força infinita que você pode buscar. Na Bíblia, ele prometeu: Eu sou aquele que te fortalece. Isaías 41:10. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre nos dará força para seguir em frente, ajudando-nos a enfrentar todas as dificuldades com perseverança. A pergunta para você é: quando você enfrenta desafios na vida, consegue perceber a presença de Deus e confiar nele? Quando se sente fraco e sem poder continuar, você consegue acreditar que Deus lhe dará a força para superar. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, e Ele é a fonte infinita de força a que você pode recorrer em todas as circunstâncias. Nunca se esqueça de que, com a ajuda de Deus, podemos superar todos os desafios. Não deixe que as dificuldades da vida façam você desistir. Confie na força de Deus e você verá que nada é impossível de ser superado. Deus prometeu que sempre estará ao seu lado e nos dará a força para vencer todos os desafios. Basta que você tenha paciência e sempre confie nele, e você sempre terá a força para se erguer. Deixe a força de Deus guiá-lo através de todos os desafios, e você verá que com ele nada é impossível. Nunca desista, pois Deus sempre estará ao seu lado. Deus, em seu amor infinito, sempre nos chama a abandonar as tentações do mundo e escolher o caminho certo, o caminho estreito que leva à vida. No entanto, Deus nunca nos força a segui-lo. Ele respeita nossa liberdade e nos dá o direito de escolher o caminho que desejamos seguir. Mas Ele também nos convida incessantemente a voltar para Ele, a abandonar as tentações temporárias e entrar na vida eterna que Ele preparou para nós. A tentação é uma parte inevitável da vida de cada pessoa. Ela pode vir através de desejos materiais, prazeres passageiros ou relacionamentos prejudiciais. Onde quer que estejamos, as tentações sempre tentarão nos desviar do caminho reto que Deus nos orientou. O mundo está cheio de tentações, mas Deus sempre nos chama a escolher o caminho da integridade, o caminho que leva à vida. Na Bíblia, Deus nos lembra que o caminho que leva à vida é o caminho estreito. Mateus 7,14. Este caminho não é fácil, mas é o único que leva à vida eterna. Quando Deus nos chama a abandonar as tentações, Ele não nos pede para fazer isso de maneira forçada ou cega. Pelo contrário, Ele nos chama com amor e paciência. Deus quer que nós, de forma voluntária, abandonemos o que é errado, porque Ele sabe que, ao fazermos isso, receberemos as bênçãos eternas que somente Ele pode nos dar. Essas bênçãos incluem paz na alma, liberdade dos fardos do pecado e uma proximidade com Deus que nada pode substituir. A pergunta: você está disposto a abandonar as tentações temporárias para seguir a vida eterna que Deus prometeu? Essa é uma decisão difícil, mas necessária para vivermos uma vida cheia de propósito e significado. Deus nunca quer que lutemos sozinhos na vida, mas sempre nos dará força e sabedoria para superar todas as tentações. O caminho estreito não é fácil de seguir. Ele exige perseverança, resiliência e manter a fé em Deus. Mas se escolhermos esse caminho, receberemos as bênçãos imensuráveis que Deus tem para aqueles que são fiéis. O mundo pode nos oferecer prazeres temporários, mas só Deus pode nos dar a verdadeira alegria e paz eterna. Na vida você pode se sentir cansado e desanimado ao enfrentar tentações. Mas nunca se esqueça que Deus está sempre ao seu lado e Ele vai guiá-lo através de todas as dificuldades. Não deixe que as tentações temporárias desviem seu caminho. Mantenha sua fé em Deus e lembre-se de que Ele o chama para a vida eterna, uma vida sem sofrimento, sem pecado e sem separação.
Deus nos chama a abandonar as tentações, não para nos fazer sofrer, mas para nos trazer verdadeira liberdade. Quando abandonamos aquilo que não pertence a Deus, experimentamos paz e liberdade na alma, algo que o mundo não pode nos dar. Deixe que Deus o guie pelo caminho estreito, um caminho cheio de desafios, mas também cheio de bênçãos. Você está disposto a abandonar as tentações do mundo para escolher o caminho estreito, o caminho que leva à vida que Deus prometeu. Lembre-se de que, embora esse caminho seja difícil, Deus sempre estará ao seu lado, e Ele fornecerá a força e a sabedoria para você superar todos os desafios. Quando você escolher o caminho certo, receberá as bênçãos imensuráveis e viverá uma vida cheia de significado em Deus. A vida nem sempre é fácil. Frequentemente enfrentamos desafios, dificuldades e sofrimentos que às vezes nos fazem sentir cansados e querer desistir. No entanto, nesses momentos, a fé em Deus é a fonte de força que nos ajuda a permanecer firmes e superar. As histórias de Daniel e José na Bíblia são exemplos vivos de como manter a fé em Deus em tempos difíceis. Esses dois personagens não apenas enfrentaram grandes desafios, mas também demonstraram a força extraordinária da fé em Deus. Sua fé não foi apenas testada, mas também foi provada através das ações e da lealdade a Deus em todas as circunstâncias. Daniel, um jovem, teve que enfrentar uma vida totalmente nova na Babilônia, onde tudo era estranho e diferente de sua fé. Mesmo sendo escravo em uma sociedade que adorava vários deuses, Daniel permaneceu firme em sua fé em Deus. Um dos maiores desafios que Daniel enfrentou foi quando o rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem sua estátua de ouro. No entanto, Daniel e seus 3 amigos se recusaram a seguir essa ordem, sabendo que, se não obedecessem, enfrentariam a morte. Eles escolheram a fé e a lealdade a Deus, e, por fim, Deus os salvou do fogo. Isso demonstra o poder da fé quando enfrentamos dificuldades e desafios. Da mesma forma, a história de José é uma grande lição sobre fé em tempos difíceis. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para o Egito, onde tudo estava contra sua fé. Mas, apesar das dificuldades, José manteve sua fé em Deus. Um dos maiores desafios que José enfrentou foi quando a esposa de Potifar, seu mestre, tentou seduzi-lo. Mesmo em uma situação difícil, José se recusou e manteve sua fé, não fazendo o mal. Por sua lealdade e fé, Deus o fortaleceu e ele se tornou uma pessoa de grande poder no Egito. A história de José é uma prova de que, quando mantemos nossa fé nas dificuldades, Deus estará conosco e nos abençoará. As histórias de Daniel e José nos lembram fortemente que a fé não é apenas palavras, mas também ações. A verdadeira fé é testada quando enfrentamos dificuldades e tentações. Quando nos deparamos com dificuldades, podemos nos sentir fracos, desapontados e querer desistir. No entanto, é nesses momentos que Deus nos dá a força para continuar. Ele nunca nos deixa enfrentar os desafios sozinhos. O importante é que precisamos reconhecer sua presença e confiar nele. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio na vida. Talvez no trabalho, em relacionamentos ou até na saúde. Você se sente cansado e quer desistir. Você sente que sua fé está sendo testada. Lembre-se de que em todas as circunstâncias Deus está ao seu lado. Ele nunca o abandonará e sempre lhe dará a força para superar tudo. Como manter a fé quando enfrentamos dificuldades? A primeira coisa é orar e buscar orientação de Deus. A oração nos conecta com Ele e nos traz paz interior. Em segundo lugar, precisamos ler a Bíblia para entender melhor as promessas de Deus e como Ele guiou os fiéis no passado. Quando lembramos dos milagres que Deus realizou, nossa fé é fortalecida. Por fim, precisamos ser persistentes e não desistir.
Quando mantemos a fé e persistimos nas dificuldades, Deus nos abençoa e nos ajuda a superar todos os desafios. Nos momentos difíceis, não se sinta sozinho ou desista. Lembre-se de que Deus sempre estará ao seu lado e Ele lhe dará força. Os desafios não são o fim, mas oportunidades para crescermos na fé. Sempre confie em Deus e saiba que Ele o guiará para superar todas as dificuldades. Você pode se sentir fraco, mas com o apoio de Deus, você será mais forte do que nunca. Mantenha sua fé em Deus e continue a andar em sua justiça. Deixe sua fé ser a motivação para superar todos os desafios e viver uma vida cheia de significado. A autodisciplina é um dos aspectos mais importantes na vida de fé de todo crente. Não se trata apenas da capacidade de controlar desejos temporários, mas de um estilo de vida que cada crente precisa cultivar para viver de acordo com a vontade de Deus. A fé não é apenas palavras de oração ou ações externas, mas paciência, disciplina e a capacidade de restringir os maus desejos para viver uma vida santa, digna do chamado de Deus. Em um mundo cheio de tentações, a autodisciplina nos ajuda a manter nossa fé e viver segundo o caminho que Deus preparou para nós. A autodisciplina é a capacidade de controlar a si mesmo, não deixando as tentações do mundo influenciarem nossas ações e pensamentos. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de autodisciplina. Um dos exemplos mais claros é a paciência e a contenção de Jesus durante toda a sua vida na terra. Ele viveu uma vida exemplar, recusando todas as tentações do mundo, embora tivesse poder absoluto para fazer qualquer coisa. Jesus demonstrou autodisciplina não apenas em palavras, mas também em ações, sendo um modelo para cada crente em viver de acordo com a vontade de Deus. A fé que Deus deseja não é uma fé fácil que muda conforme as circunstâncias. Pelo contrário, Deus nos chama para viver uma vida perseverante, com autodisciplina, independentemente dos desafios e tentações. Isso não é fácil, mas é justamente nos momentos difíceis que a autodisciplina nos ajuda a manter a firmeza e a lealdade a Deus. Na vida diária, a autodisciplina nos ajuda a controlar desejos prejudiciais e viver de acordo com os valores de Deus. A autodisciplina não é apenas a recusa das coisas ruins, mas também a busca pelas coisas boas, pelos valores de Deus. Por exemplo, na Bíblia, vemos fortes conselhos sobre manter a mente e o corpo longe dos desejos pecaminosos, como na carta de Paulo aos Coríntios: fujam da imoralidade sexual, não façam do corpo de vocês um escravo dos desejos. 1 Coríntios 6:18. A autodisciplina é a decisão de viver de acordo com a orientação de Deus, mantendo-se firme em rejeitar todas as tentações. Quando nos concentramos em viver de acordo com os valores eternos que Deus nos ensinou, será mais fácil superar os desafios. As tentações do mundo podem vir de várias direções: dinheiro, fama, conforto e desejos materiais. Mas a autodisciplina nos ajuda a manter o coração e a mente, não deixando que essas coisas dominem nossa vida. Quando aprendemos a nos controlar e a rejeitar o que é errado, nos aproximamos mais de Deus. Uma das coisas mais importantes que a autodisciplina nos oferece é a capacidade de viver uma vida santa. A santidade não é algo fácil de alcançar, mas é o resultado de perseverança e autodisciplina. A cada dia, devemos tomar decisões corretas, escolher a justiça e seguir os ensinamentos de Deus. Isso pode ser difícil, mas com autodisciplina, gradualmente nos tornamos mais semelhantes a Cristo, e nossa vida refletirá o amor e a lealdade a Ele. Com autodisciplina, não só protegemos nossa fé, mas também mantemos um relacionamento íntimo com Deus. Deus nos chama para Ele não apenas em palavras, mas também através das ações. Nosso relacionamento com Ele não é algo vago ou temporário, mas uma relação profunda construída através da fé constante
e da prática dos princípios de Deus. A autodisciplina nos ajuda a manter esse relacionamento e a fortalecê-lo cada vez mais. Na Bíblia, Deus nos ensina que, se o amamos, devemos guardar seus mandamentos. João 14,15. Isso significa que nossa fé deve ser demonstrada em ações, em autodisciplina e na perseverança em viver de acordo com o que Deus nos ensinou. Cada vez que rejeitamos as tentações e vivemos com autodisciplina, estamos agradando a Deus e provando nosso amor por Ele. Fé e autodisciplina caminham juntas. A fé nos ajuda a entender a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Mas a autodisciplina é o fator decisivo que nos permite aplicar essa fé no cotidiano. Se faltar autodisciplina, a fé não pode realmente se transformar em ação. E se faltar fé, a autodisciplina se tornará árida e sem vida. Ambos precisam ser nutridos e desenvolvidos ao mesmo tempo para que possamos viver uma vida digna de Deus. Como crente, você está disposto a cultivar a autodisciplina para viver de acordo com os valores que Deus nos ensina. Você está decidido a perseverar na fé e a rejeitar as tentações do mundo para viver uma vida santa. Deus sempre estará ao seu lado. Ele lhe dará força para perseverar, mas você precisa decidir andar pelo caminho estreito que leva à vida. A autodisciplina não é fácil, mas quando você vive de acordo com os princípios de Deus, sentirá a paz e a felicidade que somente Ele pode oferecer. Seja perseverante, mantenha sua fé, e você verá que cada passo dado em autodisciplina é um passo mais perto de Deus. Deixe que a autodisciplina seja a chave que ajuda você a viver uma vida plena, digna do amor de Deus. O caminho de Deus pode não ser fácil, mas é o único caminho que leva à vida eterna. Você está pronto. Na vida, cada pessoa tem seus próprios desejos, sonhos e objetivos. No entanto, Deus nos chama a viver de uma maneira diferente, uma vida que não seja apenas para satisfazer nossos próprios desejos, mas para glorificá-lo e cumprir os propósitos que Ele tem para nós. O convite de Deus não é simples. É um chamado profundo para que abandonemos os valores do mundo e vivamos uma vida cheia de significado, vivendo não para nós mesmos, mas para Deus e para o bem dos outros. Quando olhamos para o que Deus nos ensina na Bíblia, percebemos que Ele sempre nos chama a viver de uma maneira completamente diferente daquilo que o mundo nos incentiva. O mundo nos encoraja a buscar o sucesso pessoal, bens materiais, fama e coisas passageiras. No entanto, Deus nos chama a abandonar tudo isso para buscar paz e satisfação nele. Ele quer que vivamos uma vida não apenas para nosso benefício pessoal, mas para um propósito maior, glorificar a sua nome e servir aos outros ao nosso redor. Este convite não é um comando rígido, mas um convite de amor. Deus não nos obriga a viver segundo sua vontade, mas nos chama a Ele com amor e bondade. Ele quer que entendamos que, ao viver de acordo com sua vontade, encontraremos uma vida plena cheia de alegria e paz. Somente vivendo sob sua orientação é que podemos realmente perceber o valor e o propósito de nossas vidas. Este mundo está cheio de tentações. Vivemos em uma sociedade onde os valores materiais, a fama e o poder são vistos como padrões para medir o sucesso. No entanto, Deus nos chama a abandonar esses desejos para viver de maneira diferente. A Bíblia nos ensina: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. O mundo e todas as suas tentações são temporários e não podem trazer satisfação duradoura. As coisas que o mundo valoriza geralmente nos levam à vacuidade, pois nunca nos sentiremos completos se procurarmos prazer nas coisas materiais e no poder. Quando abandonamos os desejos materiais e focamos nos valores eternos que Deus nos deu, experimentamos verdadeira satisfação. Isso inclui satisfação em nosso relacionamento com Deus, em viver de acordo com os princípios que Ele ensinou. Jesus nos lembrou
Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, Ele cuidará de todas as nossas necessidades e não precisaremos nos preocupar com coisas materiais. Viver segundo a vontade de Deus não significa apenas abandonar as tentações do mundo, mas também viver uma vida com propósito e significado. Quando vivemos do jeito que Deus quer, nossa vida não é mais só para nós mesmos, mas para glorificar a Deus e servir a comunidade. Deus nos chama a amar os outros, servir aos pobres e compartilhar seu amor com todos ao nosso redor. A glorificação de Deus não é apenas expressa em palavras, mas também em ações. Ao viver pela fé, nos tornamos exemplos para os outros, e através da nossa vida, Deus é glorificado. Jesus ensinou: "Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus." Mateus 5,16. A vida de cada crente deve refletir o amor e a justiça de Deus. Não vivemos apenas para nós, mas para glorificar a Ele. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, experimentamos paz interior e satisfação em nosso relacionamento com Ele. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para servir a propósitos maiores, os propósitos que Deus preparou para nós. Isso traz uma satisfação que o mundo não pode oferecer. Quando vivemos para Deus, todo desafio e dificuldade se torna significativo, pois sabemos que estamos no caminho certo que Ele preparou. O convite de Deus não é apenas um simples convite, mas um chamado para viver uma vida plena, cheia de significado e paz. Deus não nos obriga a segui-lo, mas nos chama de forma suave e amorosa, e Ele quer que voluntariamente abandonemos os desejos do mundo para viver uma vida mais completa, uma vida com propósito e guiada por Ele. Estamos prontos para viver para Ele. Podemos abandonar os desejos temporários para buscar a paz e a alegria eterna no relacionamento com Deus. O convite de Deus é uma oportunidade para vivermos uma vida, não apenas para nós, mas para Ele e para os outros ao nosso redor. Deixe a vida conforme a vontade de Deus ser a motivação para você. E quando você viver segundo Ele, perceberá que sua vida se tornará cheia de significado, satisfação e amor. Sua vida pode mudar completamente quando você escolhe viver segundo a vontade de Deus. Deus nos chama a viver uma vida que o glorifique, a abandonar as tentações do mundo e a buscar valores eternos. Você está pronto para aceitar esse convite. Caminhe no amor e na luz de Deus. E você experimentará a paz e a alegria que somente Ele pode oferecer.